Eu estou só esperando comprar uma propriedade rural para entrar em contato com você e contratar os seus serviços de planejamento. Aí eu falo assim, parabéns, você acabou de cometer o seu primeiro erro de planejamento. Muitas vezes as pessoas entram em contato depois que compraram uma propriedade. E aí essa propriedade ela já tem características específicas que muitas vezes dificultam a gente criar permanência num território. Esse é um trechinho, não dessa exata maneira, mas esse é um trechinho do capítulo 9 do livro Colapso e Êxodo Urbano, onde eu abordo as ciências do desenho e algumas práticas de produção, levantando alguns dos erros e fazendo alertas para que as pessoas não cometam esses erros. Porque a compra da propriedade para a maioria das pessoas é muitas vezes o maior investimento. É onde vai a maior parte das economias quando as pessoas não estão fazendo um financiamento, que está ficando cada vez mais arriscado em função de um colapso energético, do declínio energético. A gente vem abordando esses temas aqui nas confrarias nas últimas semanas. Tem um trechinho onde eu falo que muitas vezes as pessoas não conseguem ver a floresta por causa das árvores. Isso é um ditado, antigo, que diz que muitas vezes quando a gente se apega no detalhe, a gente não consegue ver o todo. Muito em função disso também que um dos princípios do desenho ecológico da permacultura que foram cunhados pelo David Holmgren é que você desenhe a partir dos padrões para os detalhes. Por que eu digo isso? Muita gente chega nessa questão do viver agrário pela agroecologia. A agroecologia é uma ciência, ela tem de um lado a antropologia, as ciências agrárias, a sociologia, a economia ecológica, enfim, uma série de ciências, de um lado. Do outro lado ela tem o saber tradicional dos campesinos, dos produtores e produtoras rurais, e ela faz uma síntese de tudo isso e aí deriva alguns princípios. Entre os mais conhecidos estão os princípios que foram derivados pelo Miguel Altieri, que é um autor muito publicado, um agrônomo agroecológico que tem uma série de publicações e um livro muito renomado dentro da agroecologia. Só que a agroecologia, no meu ver, e aqui eu estou compartilhando algumas opiniões pessoais minhas que são embasadas na minha atuação profissional. A agroecologia ela é fundamental para quem quer estabelecer uma vida digna no campo, porque ela é uma das ferramentas que a gente tem para criar intimidade com o território, entender de forma sistêmica o que, por exemplo, a Ana Primavera fala também. Outros autores falam isso fora do Brasil, mas a Ana Primavera ficou muito famosa no Brasil com essa observação, que o solo saudável produz plantas saudáveis, animais saudáveis, pessoas saudáveis e, eventualmente, uma sociedade saudável. Quando você não tem um solo saudável, a reação em cadeia é negativa e a gente não tem nenhuma das outras camadas, nenhuma das outras dimensões saudáveis. Então, a agroecologia é muito importante nesse sentido. O controle biológico de pragas e doenças, construção de intimidade com o território, ferramentas para entender a saúde do solo, como que a gente pode substituir, em primeiro plano, os insumos externos e petroquímicos e farmacêuticos e passar a usar insumos biológicos e, eventualmente, como que a gente consegue redesenhar esses sistemas para que eles não precisem de insumos. Mas a agroecologia não é a melhor ferramenta que a gente tem para desenho de área. Ela não combina muito bem todas as variáveis que integram uma propriedade rural em todas as suas dimensões, Como o Steiner, da agricultura biodinâmica, falava, ela não integra muito bem o organismo agrícola. Mas ela é fundamental e precisa ser estudada com muito afinco. E nós temos a sorte no Brasil de termos referências que são internacionais na agroecologia, na Primavera, a principal delas. A outra questão é o viés das pessoas de irem para o campo estudando práticas de produção. Elas também são muito importantes e no livro eu trago um pouquinho e cito um pouco o livro A Arte de Guardar o Sol, que é do Walter Stenbock, que também prefaciou o livro. A gente, na verdade, fez aí uma parceria no sentido de que eu fiz o prefácio da Arte de Guardar o Sol e ele agora está fazendo o prefácio
do colapso e êxodo urbano. Os sistemas agroflorestais sucessionais estão entre as principais ferramentas que a gente tem para a alfabetização ecológica. Entender sucessão, estratificação, cobertura de solo, dinamização de nutrientes por meio das podas. Então, no livro do Walter, tem uma série de padrões da ecologia florestal que aceleram muito o aprendizado e a alfabetização ecológica das pessoas. Também é um estudo essencial para o nosso tempo. Mas o que eu acho curioso é que muita gente que não tem uma propriedade faz cursos de sistemas de produção, cursos de coisas variadas dentro da agroecologia, cursos de sistemas florestais, mas não faz um curso de desenho ecológico e planejamento rural. Fazem esses cursos antes de comprar a propriedade, mas o curso de planejamento tem que ser para depois que tiver a propriedade. No meu ver, isso é um erro grave. De novo, como eu falei aqui no começo, se você não estuda o desenho ecológico e o planejamento rural primeiro, você corre um sério risco de gastar a maior parte do seu recurso numa propriedade que não é adequada. E aí uma outra ressalva que eu faço com relação às práticas de cultivo e a agroecologia é que quando a gente entra para esse universo agrário por meio desses campos, a gente tende a enxergar a propriedade como se ela fosse o sistema de produção. A propriedade ela integra várias variáveis e várias camadas, várias dimensões. O viver, a economia, a questão cultural e afetiva das pessoas que moram ali. Ela integra o ecossistema natural, o ecossistema que já existia ali, e os sistemas de produção que também devem se comportar como ecossistemas. Então a propriedade ela tem várias camadas, ela tem vários elementos que devem ser integrados. E, na minha opinião, as duas melhores práticas que a gente tem para fazer isso, e eu acredito que as pessoas devam começar por aí, no caso é a permacultura e a escala de permanência da linha-chave. Eu não trabalho muito com a permacultura, apesar de estudar muito, porque eu uso a escala de permanência da linha-chave para fazer o planejamento rural. Mas para propriedades de talvez até 4 hectares, o estudo aprofundado da permacultura traz uma possibilidade muito melhor de você conseguir integrar todos esses elementos de uma propriedade e fazer com que a propriedade funcione para a família, assim como a família funciona para a propriedade. Nos traz a possibilidade de estudar cada elemento dentro de uma ordem que facilita a gente construir essa vida no campo. Então, eu faço a recomendação de que as pessoas estudem o desenho ecológico antes de estudar os sistemas de produção, para que elas não fiquem com um viés produtivista, que é um erro comum de muita gente. Aí eu entro com alguns alertas e alguns comentários sobre a escala de permanência da linha-chave, que é o que eu uso para fazer o planejamento rural. Essa parte específica, ela é uma introdução e não é necessariamente como é que eu vou dizer? Ela não é necessariamente uma parte do livro onde você vai aprender como desenhar com a escala de permanência, mas você vai aprender sobre a existência dela e vai entender como que ela sistematiza o pensar de uma propriedade rural. Então, na questão climática, nós precisamos estudar os eventos extremos. A gente está agora com o risco do Super El Niño. A gente precisa levantar os eventos extremos das regiões onde a gente está ou que a gente pretende ir. Chuvas extremas, enchentes, incêndios muito perigosos, estiagens muito longas, máximas de temperatura, tanto de verão quanto de inverno. Isso a gente faz na camada 1, que é o clima. Na camada 2, que é geografia, a gente entende outros elementos. O perfil demográfico, cultural das pessoas da região, para onde que a gente pode escoar produtos e serviços. A questão da topografia da propriedade, como a gente usa o relevo a favor da propriedade, para a gente ter o máximo de serviços com a sua energia suprida pela energia da gravidade, né? A água por gravidade fazendo as coisas para a gente. Dentro ainda da geografia, a gente faz uma análise de setores e uma análise de zonas que trazem um entendimento sistêmico de todas as energias que a gente gasta de dentro para fora e de todas as informações que podem vir de fora para dentro na propriedade. Na camada 3, eu falo sobre a questão da água. A gente precisa entender
a necessidade de um orçamento hídrico. Aquela propriedade desenvolvida no seu máximo, com o número máximo de edificações, de beneficiamento, de cabanas, com os sistemas de produção todos implementados, com todos os animais que vão estar ali, com todos os seres humanos que vão passar ali em eventos, em estadia, em trabalho. Qual que é o volume de água que a gente precisa? Isso precisa ser pensado no começo. Mesmo que a gente não vá implementar todos os sistemas que garantem esse volume de água, a gente tem que saber qual que é esse volume final e isso tem que ser computado e levado em consideração desde o começo. Então, um orçamento hídrico. A questão dos acessos. Muita gente visita propriedades rurais e compra propriedades em função da vista. As estradas íngremes, mal feitas e que vão exigir muita manutenção. A estrada é um elemento que limita muitas propriedades. Estradas mal feitas, elas exigem um gasto anual de manutenção, elas impactam os carros, né? Exigem uma manutenção maior dos carros e muitas vezes elas impossibilitam veículos maiores, sejam eles os caminhões que vão fazer escoamento, entrega de produtos, ou vans, micro-ônibus e ônibus que talvez tragam pessoas que venham do turismo para a propriedade. Então a estrada é um elemento, é um gargalo de muita propriedade rural e muita gente não pensa nisso. Eu já vi muita gente afundar porque compra a propriedade e depois tem que fazer a estrada e aí vai ficando sem dinheiro nesse caminho, né? O posicionamento dos sistemas de produção e que tipos de sistemas de produção a gente vai usar, como é que a gente vai alinhar eles com o relevo para maximizar a água, isso está na camada 5. E aqui tem uma série de possibilidades, né? Os sistemas florestais são maravilhosos, mas são apenas uma das possibilidades. A gente tem os agrosilvopastoris, a gente tem, enfim, os pomares mais tradicionais, que também em alguns casos eles são a melhor maneira para algumas famílias, né? Nem todo mundo combina com os sistemas agroflorestais sucessionais. E não é porque você não está usando um sistema agroflorestal sucessional que você não está trabalhando com princípios ecológicos. Então a gente precisa entender essas nuances para ver quais são os sistemas que melhor combinam com aquela família, com aquele território. São sistemas de subsistência, são sistemas de produção, a gente precisa pensar isso. Só quando a gente já pensou tudo isso, clima, geografia, água, acessos, sistemas de produção, que a gente pensa as edificações. Quais são as edificações que a gente precisa? Aonde que a gente posiciona a casa, o galpão, o centro de beneficiamento, enfim, como que a gente faz isso, né? Então isso também está ligado com o pensamento sistêmico integrado dentro da propriedade. Quando a gente já colocou isso tudo, a gente consegue pensar melhor as subdivisões. As cercas mal feitas e mal desenhadas, elas tendem a fazer com que as pessoas precisem gastar mais tempo dentro da propriedade, a pé ou até com veículos, né? O desenho interno da propriedade não é energeticamente eficiente, então o desenho das cercas bem posicionadas permite isso também. E aí eu faço alguns comentários acerca do teste das estruturas móveis, né? Se a gente conseguir colocar as coisas de uma maneira que a gente pode testar e ver como é que fica melhor, a gente gasta menos e a longo prazo fica melhor. E por fim o cuidado com o solo, né? Então, nesse capítulo eu faço esses alertas camada por camada, eu faço os alertas de que a gente precisa estudar o planejamento rural e o desenho ecológico antes de comprar uma propriedade. É um erro das pessoas, principalmente porque elas vão ignorantes para essa procura e elas recebem uma série de informações de agentes imobiliários, de corretores, que não condizem com a realidade, né? Eu penso, aqui dá para colocar uma estrada. Dá, mas não é uma estrada barata, eficiente, é uma estrada ruim. Aqui no alto você coloca uma casa e tem uma vista. Tem, mas é o lugar onde tem mais vento, mais risco de incêndio, é o lugar mais difícil de você manter água por gravidade. Então, o principal alerta para as pessoas que realmente querem se preparar, e aqui é, de novo, uma característica nossa da cultura brasileira, que a maioria das pessoas não pensa muito para frente, não dá muita importância para o planejamento. Mas para as pessoas que dão e que vão ter acesso ao livro, eu chamo a atenção para essa necessidade de estudar o planejamento antes de comprar a propriedade. Vai mudar o jeito que você procura, vai mudar o que você valoriza nas propriedades, o que você busca, como você procura, e vai mudar também o seu planejamento
que vai juntar o contexto holístico que a gente viu lá atrás, né, algumas semanas atrás, que traz as qualidades de vida, a visão de futuro, que traz o propósito, vai ligar isso com as aptidões do território para alinhar e tornar mais fácil a construção de permanência em um território, porque muita gente vai para o campo, mas não consegue ficar. E a partir do momento que você decide que você vai para o campo, você precisa também aprender a viver do campo e para o campo. E isso muda bastante a configuração do nosso planejamento. Não é só ir para o campo, é ir para o campo para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida, nossas relações afetivas, nossas relações sociais e culturais e melhorar a saúde do território também, enquanto a gente cria viabilidade para ficar ali. Evitando assim o que acontece com muita gente que vai e tem muita dificuldade e acaba desistindo ou falindo ou tendo que voltar com uma frustração muito grande. Então, essa última parte aqui, essa última parte da nossa confraria, ela vem então ligando tudo, né? O planejamento é o que vai dar para vocês uma visão sistêmica para encaixar a alfabetização ecológica, a alfabetização energética, entender a conexão do contexto holístico com o território, entender a questão da relocalização, para onde você vai, por que você escolheu aquele lugar em função das suas aspirações e vocações. E aí no planejamento rural a gente materializa tudo isso numa propriedade. Não é um capítulo para você desenhar uma propriedade com ele. É um capítulo que vai te informar como procurar a melhor propriedade para você. E a partir disso, a gente buscar estudar o desenho ecológico para você conseguir protagonizar esse planejamento, né? Muito importante também. De novo, para quem está acompanhando, uma das maneiras muito importantes que vocês têm de apoiar o meu trabalho é pedir o livro antecipadamente. O livro está para sair agora entre julho e agosto e a gente já tem uma série de eventos presenciais para divulgar o livro. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo para você pedir. Você pode também contratar os meus serviços de consultoria para te ajudar a traçar esse plano estratégico para encontrar uma propriedade ou para desenhar uma propriedade para você. E por fim, se você vem assistindo aqui e tem contribuído para você, eu peço que você se inscreva no canal, indique para outras pessoas, para a gente informar aqui as redes sociais de que esse conteúdo é relevante em meio a tantas outras coisas que não são tão relevantes. Conto com o apoio de vocês. Muito obrigado.